Caminho do coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, Apostolado da Oração, Movimento Eucarístico Jovem. Vamos continuar esse nosso programa Caminho do Coração. Neste mês em que a intenção de oração do Papa Francisco se volta mais para refletir sobre a realidade dos idosos, vamos abordar um tema que tem muito a ver com a idade, a sabedoria. A sabedoria tem idade? Encontramos pessoas sábias nas mais diversas idades. No entanto, sabedoria é especialmente fruto da experiência. Certamente os nossos idosos têm muito a nos ensinar, a partilhar conosco quando nós falamos neste tema. Mas o que é propriamente a sabedoria? Nós encontramos no dicionário algumas definições para a sabedoria. Primeiro, é uma qualidade ou característica de quem é sábio. Também se diz que é o acúmulo de conhecimentos sobre assuntos diversos, uma sapiência, uma erudição, um saber, uma sabença. Também se diz que é um conhecimento natural ou adquirido, das verdades ou do que se julga verdadeiro. E ainda o conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, geralmente por meio de reflexão ou experiência, por meio de uma sofisticação. Também se diz que a sabedoria é a prudência e moderação no falar ou no agir, saber, sensatez, e no que diz respeito à religião, diz que é um conhecimento inspirado nas coisas divinas e terrenas. Bom, vamos compreender um pouquinho isso. Quando falamos de sabedoria, a partir da psicologia, o que é que se quer dizer? Primeiro, se entende a sabedoria como um produto exclusivo da experiência. Na verdade, vai além disso. Muitos foram os autores que se dedicaram a identificar os componentes associados à sabedoria. Esses componentes geralmente se agrupam em torno da sabedoria são, primeiro, habilidades interpessoais, ou seja, um certo nível de conhecimento, uma sensibilidade, uma sociabilidade na hora de se relacionar com as outras pessoas. Outra habilidade é a de julgamento e comunicação. A sabedoria, que costuma se relacionar com a experiência, implica conhecimento e aconselhamento. Por isso, as pessoas sábias são indivíduos capazes de aconselhar os outros sobre diversos problemas e ajudar nas soluções pragmáticas nas quais os outros talvez não pensariam tão facilmente. Também se fala de uma compreensão. As pessoas sábias, por terem sido capazes de lidar com suas emoções, suas adversidades durante a vida, suas experiências, são indivíduos que costumam compreender o outro, ter mais empatia com os outros. E a competência em geral. Talvez fosse esse o componente mais conhecido ou atribuído à característica de ser sábio. As pessoas sábias são inteligentes, são cultas, têm bastante conhecimento em diversos campos. E não só isso, sabem como comunicar esse conhecimento. Os especialistas dizem que os dois fatores mais relevantes para a sabedoria são a compreensão excepcional e as habilidades de julgamento e comunicação. Por isso, pode existir pessoas que sejam sábias, mas que pela história de vida não possuam grandes conhecimentos sobre o mundo. Pensando do ponto de vista da psicologia positiva, como é que se pode falar da sabedoria? Alguns pesquisadores, como Peterson e Seligman, identificaram um grupo de 6 virtudes que são consideradas universais. Entre essas 6 virtudes está também a sabedoria. Então, para a psicologia positiva, a sabedoria é a aquisição e uso de informações
a serviço da vida boa. Então, adquirir e usar informações a serviço de melhorar a vida. Segundo, usar essas informações para o bem. Então, sabedoria significa usar as informações que a gente adquire para o bem. Sabedoria é a expertise para conduzir a vida e dar significado à vida própria. Uma pessoa sábia é quem sabe o que é mais importante em sua vida e como obter isso. Essa é uma pessoa sábia. O que é mais importante para mim? Então, vamos dar um exemplo. O mais importante para mim é estar em paz. Então, não só sei isso, mas vou buscar também os meios para procurar estar mais em paz. A sabedoria influencia mais no bem-estar das pessoas maduras do que o dinheiro e até mesmo da saúde física. Então, as pessoas mais maduras, mais vividas, se deixam influenciar muito mais fácil pela sabedoria, por isso o Papa Francisco gosta de falar da sabedoria das idades, do que mesmo o dinheiro ou mesmo a saúde física. Quais são as forças dessa virtude chamada sabedoria? Então, primeira, a criatividade. Inclui originalidade, inventividade, adaptabilidade, capacidade de adaptar-se. Então, isto é uma criatividade. Imagine, por exemplo, no mundo da música. Imagine no mundo da arte pictórica, da pintura. Então, a originalidade, a invenção, essa criatividade. Outra coisa que se diz respeito, então, a essa força de virtude da sabedoria é a curiosidade. Inclui interesse, gosto pela novidade, abertura à experiência. Então, dizem que os que são curiosos, a mente trabalha mais, entre as pessoas que às vezes são acometidas de demência, ou de Alzheimer, ou de muito esquecimento, às vezes está exatamente a perda do interesse, da curiosidade, perde o gosto pela novidade, não está muito aberta à experiência. Muitas vezes são pessoas que sempre dizem, mas sempre foi feito assim e nunca vai mudar. Então, é importante que a gente mantenha a nossa curiosidade no lugar. Então, criatividade, primeira força de virtude. Segunda, curiosidade. Terceira, a mente aberta. Inclui um espírito crítico e critério de julgamento. Espírito crítico, porque nós precisamos ser críticos diante da realidade, mas também um critério de julgamento. Está sempre ter critério para julgar a realidade, mas uma mente aberta. Outra força de virtude é o amor pelo aprendizado. Então, isso faz com que as pessoas busquem adquirir conhecimentos e desenvolvimento de competência. Não se deixam levar pelo que sabem, simplesmente, mas amam aprender, Eu fico imaginando as pessoas que leem. Ler é um aprendizado. Cada livro que a gente lê é um aprendizado novo. Então é isso. Adquiro novos conhecimentos e desenvolvo as minhas competências. Eu me lembro de uma pessoa que disse para mim assim, Padre Eliomar, eu já visitei mais da metade do mundo. Eu disse, nossa, andou demais? Não, Padre, na minha casa. Eu disse, como? Lendo livros. Lendo livros que contavam também sobre esse mundo. Então, esse é o amor pelo aprendizado. E, finalmente, a última força de virtude da sabedoria é essa perspectiva. Refere-se à visão sistemática ou sistêmica e à capacidade de discernimento, tão necessário para o nosso mundo de hoje. Então, pensar que todo ponto de vista, me dizia um professor, é vista de um ponto. Então, refere-se a essa vista de um ponto, mas a visão de um sistema geral. Tudo está conectado, tudo está relacionado, essa capacidade de discernir, então, diante das coisas. Vamos também compreender um pouquinho esse tema da sabedoria a partir da Sagrada Escritura, da Bíblia. A palavra sabedoria vem do latim sapere, que significa ter gosto. Sapere é de sabor, de saborear, Ela oferece um conhecimento saboroso da verdade revelada por Deus. Na Bíblia, o personagem mais conhecido por desejar a sabedoria é o rei Salomão, filho do rei Davi, fiel e temente a Deus. Salomão agradou a Deus, que lhe apareceu em sonho, dizendo que ele poderia pedir o que quisesse. E Salomão, que ainda era um jovem,
Então diz a Deus: eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E concluindo pede: dai-me, pois, a vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isto, quem poderia julgar o vosso povo? Um povo tão numeroso? Então Deus, diante desse pedido desse menino, Salomão, concede, então, a Salomão um coração sábio e inteligente. Portanto, aquele que deseja de fato a sabedoria, estuda como se fosse viver eternamente, mas vive como se fosse morrer amanhã. Então é alguém que especula, espera como se fosse viver eternamente, deseja a sabedoria, mas vive como se fosse morrer amanhã. A verdadeira sabedoria, portanto, é a expressão da verdade. O livro dos Provérbios diz, lá no capítulo 3, feliz o homem que encontrou a sabedoria. E no capítulo 16, que melhor do que o ouro é adquirir a sabedoria. E o livro dos Provérbios está tratando dessa sabedoria que brota, então, do coração de Deus. Os provérbios, portanto, são pílulas de sabedoria expressas de forma inteligente. Em geral, são conservados e aparecem fazendo rimas essas sabedorias. Os trovadores daquela época incluíam vários versos ao finalizar cada estrofe de tais canções. Para nós somos convidados, então, a desenvolver essas forças da sabedoria. Como é que nós podemos fazer isso? Primeira coisa, nós devemos procurar aprender ao menos uma coisa nova por dia. Já pensou se a gente aprendesse uma palavra nova por dia? Uma receita nova por dia? Um pensamento novo por dia? Então, aprender ao menos uma coisa nova por dia. Uma palavra diferente, um novo jeito de fazer alguma coisa que você sempre faz igual, uma mudança de hábito. Então, primeira coisa importante. Segunda coisa, para que a gente desenvolva essas forças da sabedoria, observar o modo como você conversa com os outros. Você está aberto a opiniões e a outros pontos de vista? Procure desenvolver essa habilidade de ouvir sem julgar. Isso é um passo importante para a sabedoria. O que é que você tem feito para ampliar os seus conhecimentos? Então, como já disse, isso inclui uma leitura melhor, inclui palestras, cursos, seminários na sua vida. Então, no final de cada dia, reflita sobre o que você aprendeu, faça uma lista de seus aprendizados. Isso ajuda muito. Eu creio que ajuda para a sabedoria também escrever um pouco o próprio diário. O que Deus falou para mim hoje? Qual foi a palavra-chave? As ideias maiores? O que é que eu tenho que agradecer? O que é que eu tenho que pedir para viver o dia de amanhã? E eu recordo aquele texto que eu já disse a vocês uma vez, mas recordo essa série que está na Netflix do Papa Francisco. Lá se chama Sabedoria do Tempo. Na verdade, são 3 ou 4 episódios sobre o livro A Sabedoria das Idades, que nós publicamos aqui no Brasil pelas edições Loyola. Então, é um livro precioso, onde o Papa vai dialogando com os idosos. No filme é muito interessante também, porque faz o mesmo contraponto do livro. Um jovem que dá um testemunho e os idosos que partilham suas experiências e o Papa, então, que vai comentando e dialogando, respondendo a essas pessoas também. Então, vale a pena. Portanto, peçamos ao Senhor também que nos conceda essa sabedoria, como pediu Abraão, como pediu Moisés, como pediu também Salomão, como pediu Davi, como pediu tantos personagens na Bíblia, para que possam exatamente deixar-se guiar pela palavra de Deus. Que essa sabedoria nos alcance, que nós possamos pedir sempre um coração enorme para poder estar atento ao bem que nós devemos fazer. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços
para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.